do Felipe Luiz, porque ele está com a máquina na mão, cara. Ele está com uma máquina muito grande. Eu tenho medo, né, de promessa, ele pode se tornar uma. Né, a gente sabe que pessoas como o Zico, por exemplo, não quiseram pegar e trocar sua idolatria no Flamengo por assumir o Flamengo como técnico. Se você assume o Flamengo como técnico, você pode perder a idolatria. Felipe Luiz, a gente quer que ele seja um ótimo líder como técnico, conquistas que ele. Isso, a história não apaga, mas a galera começa a ficar chateada, né, cara? Porque os resultados, agora chegou naquela fase que o Miguel vem falando muito aqui, que é a fase crucial, que não pode ter erro, mano. Se tu errar agora, acabou. Pode jogar a temporada toda e rasgar, jogar fora. Por quê? Tem 3 campeonatos acontecendo, 2 são mata-mata. Isso é preocupante, porque você tem plantel, não pode dizer que o Boto não entregou na mão dele um plantel. O Boto entregou um plantel na mão dele. Aí, meu amigo, você poupa o Arrascaeta na quinta, que dentro do Maracanã toma uma derrota da Galinha Mineira e vai tentar agora virar o jogo lá, né? Não estou dizendo que é impossível, até mesmo como o Miguel falou, muito pelo contrário. Agora, é assim, né, mano? Vai suar sangue, porque a gente sabe como é que o Cuca joga, inclusive já treinou o Flamengo. Ele vai prender o jogo, não vai deixar o Flamengo criar. E aí, se o Flamengo tá com a possibilidade de ter uma Arrascaeta quebrado, se o Flamengo não conseguir colocar lá os melhores jogadores para esse tipo de jogo e simplesmente chegar com as ideias de Sampaoli na cabeça do Felipe Luiz, aí, irmão, ou então com as ideias de Tite, né? Que eu acho difícil, porque o Tite era retranqueiro. O Felipe, vamos jogar pra frente. Não, joga pra frente jogando pro lado. E realmente, cara, é muito complicado. E esse negócio de vamos jogar pra frente, vamos sair com a bola, vamos sair driblando. Tomou 4 gols do Bayern de Munique. 2 gols foi por conta desse negócio. Vamos sair jogando. Aí vem o Bayern de Munique, pressiona, tira a bola do Luiz Araújo, tira a bola do Arrascaeta, gol. E hoje a gente não enfrentou, como disse o Miguel, a gente não enfrentou o Bayern de Munique. A gente enfrentou o poderoso Ceará. O campeonato é difícil, o campeonato é longo. A gente sabe que o Cruzeiro, semana passada, perdeu em casa pro Ceará. O Flamengo empatou com o Ceará fora de casa e o Cruzeiro, na outra rodada, perdeu pro Ceará. Então, de certa forma, o Ceará acabou ainda, nesse momento, ajudando o Flamengo, porque ele tirou pontos do Cruzeiro. Que é um campeonato que, hora o Cruzeiro vai ganhar, hora vai empatar, hora vai perder. Hoje eu imaginei que o Cruzeiro perderia pontos pro Botafogo. Pelo menos o empate, eu imaginei que o Botafogo iria conseguir diante do Cruzeiro. Tempo de Botafogo. Esse é o verdadeiro Botafogo, galera. Esse é o verdadeiro tempo do Botafogo. Assim, uma coisa que o campeonato a gente vai continuar trocando pontos ainda, né? O Cruzeiro vai perder mais pontos daqui pro fim. O que não pode é o Flamengo continuar aceitando os jogos do jeito que vem aceitando em algumas partidas, né? Tava falando do Pedro mais cedo. Se o Flamengo contratar um atacante, fazedor de gol, é porque o Flamengo quer deixar o Pedro de lado, né? O Pedro vai pro banco, né? Resumindo, se o Flamengo contratar o Beltrán, ele é pra vaga do Pedro. O Pedro, do jeito que está, sem um concorrente fazedor de gol, o Pedro já não tem sido titular absoluto. Imagina se o Flamengo contratar esse jogador. Pedro fez o gol da vitória contra o Fluminense. Você lembra, né? Sim. Que ele entrou no tempo, fez o gol contra o Fluminense. Só que a sensação que eu tenho é que o Felipe Luiz colocou o Pedro assim, forçado, sabe? Porque aconteceu toda aquela situação lá, tipo, tô te colocando, mas eu tô te colocando ali porque você encheu o saco. É lógico que ele não vai falar isso abertamente. Né? Detalhe, depois daquele gol contra o Fluminense, o Pedro muito esforçado e tudo mais, mas parou, né? Não teve mais, pelo menos em relação a criar jogadas para fazer o gol, foi muito pouco. Por essa razão que eu acho que contra o Atlético Mineiro, Felipe Luiz, ele começa o jogo sem o Pedro de centroavante. Bom, pode ser que chegando no dia eu esteja errado, mas mesmo para a sequência do Brasileiro e para a sequência da Libertadores, ele pode apostar que o Pedro vai estar no banco de reserva. Não porque o Pedro seja um jogador ruim, mas eu acho que é porque o Felipe Luiz não quer esse modelo de centroavante igual o Pedro, ele não quer um centroavante com a característica do Pedro. Se por um acaso for eliminado, uma pressão muito grande. Acima de todo o elenco, né? Porque é um elenco muito caro, mesmo se não fosse campeão da Copa do Brasil, as 3 competições, mas pelo menos das oitavas de final da Copa do Brasil, era esperado passar, né? Corre o risco de ser eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Eu coloquei aí no título para provocar mesmo. Faltou vontade? Cara, pelo amor de Deus, cara.
Flamengo ganha, se quiser, de 10-0 do Atlético Mineiro dentro da casa deles. É só entender a forma que tem que jogar. Você mesmo gostaria de ver o Hulk jogando pelo Flamengo. Tem um Hulk na fila do pão, mano. Não tem condições, mano. Ela é presente na vida do rubro-negro e é legal. Quando ganha, eu acho legal pra caramba a soberba rubro-negro. Eu mesmo usou pra caramba os palmeirenses. Mas só que é o seguinte, a gente fala assim, o Flamengo ganha do Atlético Mineiro a hora que quiser. Mas, cara, em uma semana que o Flamengo perdeu em casa e não conseguiu ganhar do Ceará fora. Imagina se ganha. Onde que estaria a soberba? Imagina se ganha. Uma semana que o Flamengo... Não, a semana não foi assim boa para o Flamengo. A semana não foi legal. Uma semana que o Flamengo fez escolhas de colocar time misto contra o Atlético Mineiro e time titular principal contra o Ceará. Semana não foi boa. Agora, a próxima semana, a tendência é ter uma semana mais dura, mais difícil. Vai ficar tocando de lado de novo? Acho que isso aí vai encher o saco da torcida uma hora. Toda hora toquinho pro lado, toda hora. O time do Rogério Ceni era assim. O Flamengo precisa de ganhar um jogo bem. Sabe, ganhar um jogo com goleadas, ganhar sobrando. Faz um tempo que o Flamengo não ganha um jogo sobrando. Eu sei que o Flamengo perdeu poucas partidas, mas ganhar um jogo assim, com sobras, faz um tempinho que o Flamengo não consegue, né, Renato? O torcedor fica desconfiado. Você começa a ver, caramba, peraí, tá afinando, tá afunilando mais aí. Já não é mais o líder sozinho. Nós estamos na 18ª rodada hoje. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, ou seja, 21 jogos para o Flamengo se posicionar muito bem nesse restante de campeonato. Um pouco mais de um turno para você chegar lá no final, inclusive até bater recorde do Jorge Jesus, se quiser. Se quiser. O que eu coloquei aí, faltou vontade? Estou perguntando a vocês. Faltou vontade para o jogador do Flamengo hoje entender que o Flamengo é o maior das Américas? Flamengo superior de novo, arame liso. O pessoal estava chamando o Samu de Samu liso e não Samu lino. Fui eu que coloquei esse nome nele. Fui eu que comecei aqui na live, eu não tinha ouvido ninguém falar isso nem na rádio. Eu falei, o cara é liso, hein? Samu lino nada, Samu liso. Porque a gente sabe que tem um dinheirinho muito bom colocado ali. E aí, claro que a gente sabe que o moleque é bom. A gente está sabendo se o moleque tem fôlego para entrar como titular, como já colocou o moleque como titular hoje? Também, qual seria a opção, Felipe Luiz? Aí fica aquela pergunta, né? Até quanto ou até quando a gente deve se preocupar com isso e deixar tudo na mão do cara? Também tem que ser criticado. É bom saber ouvir o torcedor, né, Miguel? Também de vez em quando, né? Mas você pode ter certeza, se o Samuel Liso não resolver os jogos, isso vai entrar na conta do treinador, cara. Você pode ter certeza que vai. Se o jogador não joga bem, nesse momento vai cair na conta do Felipe Luiz. Porque tudo que ele pediu tá entregue, ó. Toma aí, ó. O jogador mais caro da história do clube. O Samuel Lino é o jogador mais caro da história do Flamengo. O Flamengo não está eliminado da Copa do Brasil. Mas nesse momento tá mais difícil. Mas eu espero que o Felipe Luiz encontre soluções já para Libertadores e sequência do Brasileiro. Porque será cobrado. Não dá para dizer, mesmo com mais posse de bola, que o Flamengo controlou o jogo o tempo todo. Cara, quase que a gente tomou gol do Lucas Mugni. Tomar gol do Lucas Mugni aí não dá, né, meu? O Lucas Mugni que passou pelo Flamengo. Era horrível, era horroroso. Mas ele vai poder tirar onda que ele é 10, ele camisa 10 por onde ele passa, tá? Inclusive no Flamengo ele foi 10, tá? Foi, no Flamengo jogou nada. Hoje deu assistência, né? Meteu uma cabeçada na trave e cruzou, fez escanteio. O Flamengo tomou o gol daquele maluco, Pedro Raul, pelo amor de Deus, gente. Jogou no Vasco. Pedro Raul, não jogou nada no Corinthians, jogou nada em lugar nenhum, cara. O Flamengo tomar gol do Pedro, aí é dose, cara. Aí é dureza. Com assistência de Lucas Mugni, que não jogou nada no Flamengo, aí é difícil, cara. O Rossi, né, que a gente sempre elogia, o Rossi ficou no meio do caminho, né, naquele gol lá, hein? O Rossi catou borboleta hoje, hein? O Flamengo jogou estranho contra o Atlético Mineiro também, no Maracanã. De 21 finalizações, depois você mesmo falou, foram 3 só no gol. Só aí já é estranho naquele jogo contra o Atlético Mineiro. E hoje também, né? Você fica com a bola, chuta e tá muito estranho, cara. Parece que tá virando algo que o Felipe Luiz não consegue, como eu já falei antes, eliminar esse problema do Flamengo. Treina a finalização. Problema antigo, né? A gente fala sobre isso aí, todos os treinadores passados no Flamengo, a gente fala sobre isso. Esses caras não treinam finalização? Será que eles não treinam finalização? Como que é o treino? De novo, né? A gente volta a falar no time do Felipe Luiz também. O Flamengo sempre manda o treinador embora quando ele é eliminado no meio do ano. Então eu não garanto ainda não, Renato. Eu ainda não cravo que o Felipe Luiz vai ficar até dezembro no Flamengo. Eu ainda não falo isso com certeza.